Som. Amém. Estamos agora aqui diante do Senhor, diante desse povo amado, para trazer a mensagem dessa manhã. Eu vou ter que correr, né, irmãos? Tem ceia ainda. Vocês não ficam bravos comigo, não, se terminar o culto às 3 horas da tarde. O pastor está animado, mas a gente vai aqui, em nome de Jesus, conseguir. Eu queria já iniciar este culto, esta mensagem, pedindo que você pudesse abrir a sua Bíblia em um dos salmos que eu amo demais. Salmo 139. É um salmo que me inspira muito, fala muito ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo de que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E estar além do meu alcance é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do Seu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Pai, nesta manhã, eu Te peço, fale ao nosso coração. Use a minha mente, meus lábios, meu coração. Espírito Santo, me use, Deus, e fale aos corações agora aqui desta igreja, para que eles possam entender a preciosa semente que está sendo semeada. Use a vida, Senhor, da Tua filha Talita, na condução agora em Libras. Abençoa a tradução da Tua filha. Use a vida dela poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é: Viva o extraordinário de Deus. O versículo 14 que diz: Eu Te louvo, porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Admirável. As Tuas obras são maravilhosas.
sei disso muito bem. A palavra admirável aqui tem alguns significados. Eu nem sabia que tinham tantos. Eu fui procurar no dicionário. Admirável, radiante, fenomenal, gigante, adorável, bonito, colossal, deslumbrante, encantador, épico, esplêndido, estupendo, extraordinário, fantástico, fascinante, formidável, gigantesco, grandioso, e tem muito mais. Mas eu quero trabalhar esse contexto do que diz essa palavra admirável. Deus nos fez de forma extraordinária. Que quer dizer extraordinário, que não se adequa a costume geral, ou algo ordinário, algo excepcional, não ordinário, característica do que é raro e singular. Deus me criou, Deus te criou para sermos extraordinários. Opa, pastor, hoje é aquela mensagem cotidiana. É aquela mensagem triunfalista. Não. A mensagem é de Deus para você, é Ele. Não é nenhum coach. Não é nenhum, estou aqui criticando, nada disso. Tem ali os seus motivos, umas pessoas que fazem, que aceitam. Mas a palavra que nós estamos dando a vocês hoje, trazendo ao coração, ao meu coração e ao seu coração, é que o próprio Senhor diz que nós somos feitos de forma extraordinária. O Salmo 139 fala, através de um Deus que é onisciente, onipotente, Ele mostra a sua onipotência na criação do homem. Quando eu digo que esse salmo é muito lindo, aqui o salmista mostra a Deus como um artesão, sabe? Ele ali construindo, um artesão perfeito, construindo uma obra de arte, que é você. Deus nos construiu, Ele pensou em cada momento, na hora ali que Ele estava nos criando. Deus forma o homem no secreto, na escuridão do ventre materno. Só Ele estava lá. Ele estava construindo algo muito lindo, cuidadosamente. E aí, tem muitas pessoas que usam talvez essa forma de ser admirável, de ser extraordinário. A gente precisa ter muito cuidado. Porque quando nós vamos ler o versículo 28 de Deuteronômio, no versículo 13 do capítulo 28, é um versículo que foi colocado ali em um lugar muito perigoso. Quando ele diz, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda, se obedecerem aos meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca para baixo. A pregação da teologia da prosperidade coloca isso de uma forma que não é a original. Não é isso. Você não será o dono, se for, amém. Mas você não está buscando tão somente isso, de você ser o maior, estar na frente, possuir tudo. Não é isso. Aqui esse texto diz que você será extraordinário, admirável, no que diz respeito à sua influência. E aí existem pessoas que pegam esse versículo e dizem, que não, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Acham por ser cabeça, estar em cima, é que você vai pisar em quem está embaixo. Não. Deus está nos chamando, está nos mostrando nesta manhã, que Ele nos fez de forma extraordinária, para que pudéssemos ser influentes neste mundo. Esse mundo carece. Quando a gente olha esse contexto aqui, e traz para um personagem tão conhecido na palavra de Deus, depois de Jesus Cristo,
O apóstolo Paulo foi esse homem. A vida do apóstolo Paulo, desde que ele se converteu, não foi uma vida fácil. Vocês sabem que ele passou por muitas dificuldades. Ele perdeu os seus bens, perdeu a sua família, ele foi perseguido, ele passou fome, ele tinha muita influência, mas ele era perseguido. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós nessa manhã, de um homem que não era cauda, que era cabeça, mas mesmo sendo cabeça, ele passou por situações difíceis. Não existe nenhum homem que sofreu tanto, que deixou um legado tão importante como o apóstolo Paulo. Ele está na lista dos homens mais influentes do planeta Terra. Cabeça. Ele mudou o pensamento de nações. Ele é cauda ou ele é cabeça? Mas ele sofreu. Nós pensamos que isso aqui é uma promessa de prosperidade. Não, a Bíblia diz que Deus fez todo ser humano para estar acima e não embaixo, para que as pessoas possam olhar e dizer: aquela pessoa, ela é diferente, eu vejo Deus nela. Para vocês que se batizaram ontem, vocês fizeram um curso de batismo, e para nós que estamos há mais tempo na caminhada evangélica, no reino de Deus, nós precisamos ser pessoas influentes nesse mundo. Esse mundo precisa de pessoas influentes. O que Deus está dizendo aqui é que a igreja, ela não pode ir atrás. É o mundo que precisa seguir a igreja. A igreja não pode seguir o mundo não tem nada a oferecer para a igreja. Nós somos luz. O mundo não tem luz. A luz quem tem somos nós. Nós precisamos levar a luz ao mundo. E para levar a luz ao mundo, precisamos ser pessoas que expressam a imagem de Deus e que tenhamos influência. Você que tem Instagram, quantas pessoas te seguem? 1.000, 5.000, 500 pessoas, 10, 20, 15, 50 mil, 1 milhão. Você tem influenciado o mundo? Ou você está deixando de ser, está permitindo ser influenciado? O próprio apóstolo Paulo, um dia, ele sofre um naufrágio. A gente conhece a história. Eu já preguei sobre isso aqui. Eles ficam lutando com uma grande e uma terrível tempestade lá no mar Mediterrâneo. O apóstolo Paulo lá preso, indo para ser julgado. E uma grande tempestade assola aquela embarcação. Estavam ali os ocupantes, ali a equipe do staff do navio, a tripulação. Estavam ali os guardas que estavam fazendo a segurança de Paulo. Estavam ali o chefe, o responsável direto para levar Paulo a Roma. Bastou chegar essa tempestade. A coisa fica feia, fica apertada. Eles mandam buscar Paulo. O cabeça que estava preso. Traz Paulo, nós precisamos dele. E a embarcação estava desesperada, com medo, eles iriam de fato morrer. Paulo, como uma voz profética, ele diz: ninguém vai morrer, todos serão salvos. Joguem fora a carga, porque é melhor perder a carga, os bens, do que a nossa vida. E todos os tripulantes e os passageiros foram salvos, porque ele se levantou naquela embarcação como uma voz de influência. Deus te fez de forma extraordinária para ser cabeça e não cauda. A minha pergunta hoje é: por que a igreja abandonou a sua posição? Por que a igreja muitas vezes decidiu ser cauda, sendo guiada por pessoas, por gente, por uma visão contra o princípio do nosso Deus? A igreja tem permitido que outros ícones sejam os influenciadores dos cristãos. Cuidado com quem você segue. Cuidado com quem você assiste. Veja a vida dessa pessoa. Por que ela é tão influente? Como é a vida dela? Será que ela tem alguém que ela se coloca à disposição
para ser pastoreada? Será que ela tem uma igreja, uma comunidade de fé? Ou ela vive uma igreja, vive uma vida somente postando vídeos? Queridos, algo que me chama muita atenção, que no ano de 2018, lá nos Estados Unidos, um homem de Deus, Billy Graham, ele morre. Mas até ele ainda estar vivo, a nação mais poderosa da terra olhava ele como um ícone. Em algumas situações importantes, elas não tomavam decisões sem antes conversar com Billy Graham. Depois que ele orasse, 250 milhões de habitantes, eles não davam um passo sem antes pedir uma orientação de um homem de Deus, o cabeça, o influente. Ah, meu Deus, precisamos tanto desses ícones nesse tempo. E ao contrário disso, do mesmo ano, 2018, lá na Espanha, foi eleito o primeiro-ministro ali, Pedro Sánchez. E o que ele faz na posse dele? Da mesa da posse sempre tinha um crucifixo e uma Bíblia. E ele manda tirar a Bíblia e o crucifixo da mesa. Ele disse que só iria ser obediente à Constituição da Espanha. É como se ele estivesse falando: eu não quero Deus no governo da Espanha. E o que mais nós estamos vendo hoje, com essas culturas, querendo roubar de nós a família, querendo roubar de nós tantas coisas. Precisamos levantar nesta nação homens de Deus corajosos, tementes a eles, que não vão se dobrar e vão ser influência. O mundo deveria olhar para os cristãos e perguntar: de onde vem essa criatividade, essa confiança, essa inteligência, essa liderança? É o tempo da igreja se levantar com ícones, com referências. Ah, pastor, eu sou um professor. Outros professores deveriam seguir você. Mas por quê, pastor? Porque a sua aula é linda, é maravilhosa. Você dá uma aula tão especial que os alunos querem estar contigo na sala de aula. E os outros professores ficam: por que os alunos gostam tanto da aula daquele professor, daquela professora? Será que estamos sendo influentes no nosso local de trabalho, dentro da nossa profissão? E as pessoas olhem para nós: eu quero ser igual a ele. Olha a forma que ele trabalha. Mas isso não é assim. É porque essa aula foi preparada. A pessoa se dedicou, ela estudou, ela pesquisou. Pastor, de onde nós tiraríamos esse extraordinário? Aí a pergunta: de onde vamos conseguir tirar esse extraordinário? Eu sou uma pessoa normal, você é uma pessoa normal. De onde receber o extraordinário? Pastor, me diga, por favor. Claro que você nunca vai se tornar bem, extraordinário, ícone, influência nesse mundo, se você não se preparar para isso, se você não se dedicar para isso. Deus quer fazer isso na sua vida, mas eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso me preparar. Alguém extraordinário que passou por essa terra, que também é um ícone, assim como Paulo no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver a figura de um jovem chamado Daniel. Outro que se destacou no seu tempo. Ele foi capturado, ele foi sequestrado na guerra de uma nação insignificante daquela época e levado para uma superpotência da época, a Babilônia. Ele foi retirado também da sua família e levado para a Babilônia. Não passou muito tempo, não, foi pouquíssimo tempo. Sabe o que o rei falou dele? Ele foi levado na presença do rei. O rei avaliou, o rei pesquisou sobre a vida dele, viu os seus atos. Sabe o que o rei disse? Este moço é 10 vezes mais inteligente do que todos os sábios,
todos os magos e encantadores do reino. Daniel 1, versículo 20. Olha isso. Um prisioneiro, um jovem, mas cheio da presença de Deus. O próprio Deus diz isso sobre Daniel. Uma certa vez foram procurar saber o segredo daqueles jovens. Por que eles sabem tudo? Por que tudo eles têm uma resposta? Por que eles são tão admiráveis, tão extraordinários? Por que eles são tão inteligentes? Daniel foi cauda ou cabeça? Daniel foi cabeça. Ele ficou em segundo lugar do reino. Depois do rei era Daniel. O que ele fez? Ele usou tudo o que ele tinha com Deus, todo o poder que Deus tinha dado a ele, como influência naquele lugar. Mas foi assim, pastor. Deus olhou assim, achou legal, e colocou sobre ele todo esse poder. Todos seguiam ele, mais ou menos, né? Tinha aqueles invejosos, que ainda existem até hoje, esses miseráveis. E aí, foram procurar o segredo. Ele deve ter uma porção mágica, ele deve invocar algum Deus, ele deve bater um tambor, ele deve tomar algum chazinho aí escondido. Só pode ser, porque ele é diferenciado, ele é uma referência. Ah não, olha lá o segredo. Ele ajoelha 3 vezes ao dia para orar. O extraordinário de Daniel veio pelo seu momento especial com o Senhor, pela dedicação que ele tinha a Deus. Olharam, tentaram descobrir por que esse cara é diferenciado. Ah lá, está explicado. Ele para 3 vezes no dia e adora o Senhor. Sabe o que fizeram? A partir de agora, quem orar, a gente vai prender e vai matar. Essa foi a ordem do rei. Mas é interessante que Daniel, ele não orava para ser extraordinário. Ele orava para não perder a comunhão com Deus. Ele queria estar perto do Senhor, para não perder a ligação com o Pai, para não desconectar a sua ligação, o seu fio, a sua mangueira da essência. Ele sabia da importância de estar conectado com o Senhor. Quando proibiram ele orar, ele não parou. Daí jogaram na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? O extraordinário de Deus aconteceu ali. Os leões estavam brincando com ele. Ele fazendo carinho na juba do leão, deitado na barriga do leão, fazendo carinho, o leão lambendo ele. Quando o rei olha para aquela situação, mandaram tirar eles de lá na hora. Tirem eles de lá e coloquem os seus acusadores. E a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que antes mesmo daqueles homens chegarem ao solo, os leões, como se joga carne para gato, cachorro, no ar, eles são estraçalhados. Aqueles que acusavam Daniel, aqueles que inventavam mentira. E a pergunta continua: de onde vem o extraordinário? Você quer saber de onde? Você quer saber de onde vem o extraordinário? Eu quero, pastor. Você quer? Então vamos lá. Vou te contar uma coisa que pode mudar para sempre a sua relação com Deus. Quando a gente vai ler agora em Mateus, no capítulo 11, no verso 11, nós vamos ler assim: outro homem, outra referência. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. João Batista foi maior que Daniel, beleza? Mas depois Jesus disse: o menor do reino dos céus é maior do que ele. Falamos sobre João aqui alguns dias. Ele era extraordinário. Você olhou, prestou atenção nessa afirmação? Tem que dizer algo para você. Se isso for verdade, eu quero ser maior que Daniel. Eu
quero viver algo lindo, extraordinário com o Senhor. Eu quero voltar a ter uma vida extraordinária, porque o Senhor me fez de maneira extraordinária. Eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. Tem pessoas que têm esforçado, se dedicado, querendo melhorar, mas tem pessoas que continuam sem se esforçar, vivendo da mesma forma há anos, mesmo sendo motivado, mesmo sendo aconselhado, mesmo daqui do púlpito, dos discipulados, das orientações, de homens e mulheres de Deus, falando, conversando, as pessoas continuam repetindo de ano. Mas em nome de Jesus sairemos daqui recebendo esse extraordinário de Deus. A graça de Deus em sua vida não é apenas para perdoar os nossos pecados. Existe a graça perdoadora. Louvado seja o Senhor por essa graça perdoadora. A graça sim é um favor de Deus para nós, um perdão imerecido, uma bênção, um presente imerecido. Graça é o fluir do santo para o pecador. E todos aqui, praticamente, recebeu essa graça perdoadora. Se não recebeu, ela está à disposição. É só você pedir. A graça perdoadora é a causa de estarmos vivos e não sermos consumidos. Só existimos por causa, de fato, desta graça. A graça, podemos ver, tem dois lados. No primeiro momento é a plena aceitação, é o pleno perdão, mas junto com essa mesma graça, vem o que os teólogos chamam de graça capacitadora. E essa graça que nós vamos pedir ao Senhor aqui nesta manhã, que nos dê essa graça capacitadora para viver o extraordinário de Deus. Quando eu digo que conheço a graça capacitadora, eu tenho que mostrar uma vida extraordinária. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, diz, isso aqui ele escreve quando ele estava lutando com as suas fraquezas. Ele escreve esse texto. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele, o apóstolo Paulo, diz sobre isso, que ele necessita desta graça. Porque no momento de fraqueza, de tristeza, de impossibilidades, se não for essa graça sobre a vida dele, ele não vai conseguir. Essa é a graça perdoadora, é o outro lado da graça, o poder da capacitação que trabalha em nós nesses momentos de fraqueza. Eu sou fraco, eu não dou conta, eu não dou boa aula, eu não dou uma boa instrução, eu não sei liderar uma célula, eu não sei visitar, eu não sei conversar, eu não sei falar ao público, eu não sei conduzir a minha família, eu não sei conduzir os meus negócios. Isso é que o capeta miserável, encardido fala. Mas Deus está te dando agora a graça capacitadora. E você não mais irá falar isso, porque Ele estará com você todos os dias e irá te capacitar para fazer tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu encontro um grupo de amigos, quando você está fraco, quando você não tem essa graça, tenha perdoadora, aquela que Deus te dá, mas que você ainda não pediu, essa graça que vai te capacitar. Quando você encontra um grupo de amigos, eles te levam para o bar, te levam para uma roda de escarnecedores, eles estão te levando para lá, eles levam você para o pecado, para as piadinhas, para as conversas erradas. Mas Senhor, eu não consigo. Deus disse para Paulo, que também não conseguia. Você consegue, porque eu estou te dando essa graça.
E você não vai mais ser levado. Você, a partir de hoje, irá levar muita gente aos pés de Jesus. Todas as vezes, a partir de hoje, quando você estiver num ambiente onde não era para você estar, essa graça capacitadora vai te dizer: aqui não é meu lugar. Eu preciso ser uma boca influente aqui. Eu não posso ser influenciado. Esta é a graça extraordinária que o Senhor está liberando para a igreja hoje. Em nome de Jesus, receba esta graça. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Aleluia, glórias a Deus. Deus quer que você viva de forma extraordinária. Precisamos tomar posse dessa palavra hoje. Mais uma vez. Mais uma vez. É Deus quem está falando. Que você viva de uma forma extraordinária. Pastor, tem luta? Vai ter, vai continuar. Olha para Paulo. Olha para Daniel. Olha para alguém à sua volta, que mesmo diante das dificuldades, tem vencido pela fé, por essa graça capacitadora. A gente vai passar, a gente vai chegar do outro lado, a gente vai vencer. É o Senhor que está falando isso para nós. A Bíblia diz que Ele é capaz de fazer. Já estou aqui já partindo para a conclusão e perguntando mais uma vez. Ele é capaz de fazer, Deus é capaz de fazer, mas Ele fará? Será que Ele fará? Deus tem feito a maioria dos crentes infinitamente mais. É isso que vocês têm visto? Vocês estão vendo crentes aí, sabe? Na crista da onda. Tem, até alguns. Mas muitos estão passando por dificuldades. A resposta tem que ser essa. Infelizmente não, pastor. A gente vê pessoas que não estão vivendo com toda essa capacidade que Deus deu. Eu tenho visto crentes, às vezes fracos na fé, que a qualquer momento quer entregar tudo. Quer ir mais para a igreja, não quer ir mais para a célula. Convidar para liderar, não sou capaz. Trabalhar com as crianças, nunca nasci para isso. Mas hoje a graça capacitadora te alcançou. Hoje a graça te alcançou. A gente tem algumas influências no Brasil. Uma das maiores influências dos jovens brasileiros chama Felipe Neto. Felipe Neto é um dos maiores influentes dos jovens do Brasil. Mais do que qualquer outro jovem crente. Era para ser assim? Era para ser assim? Não. Mas Deus está mexendo. Está movendo as coisas do lugar. E por essa graça capacitadora, os maiores influentes desta nação será alguém temente a Deus. Alguém que busca a Deus. Capaz não significa que seja automático, mas significa que esse poder pode ser recebido, mas depende de alguma coisa. Romanos 5, de 1 a 2 diz, carta de Paulo aos Romanos, 1 a 2, capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a graça na qual estamos firmes, assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Hoje estamos recebendo a graça perdoadora que já temos em nós, e Deus está liberando sobre nós nesta manhã, para sermos extraordinários com a graça capacitadora. Você quer receber essa graça capacitadora?
que você não vai mais precisar negar convites, situações, posições, por medo, porque o Senhor nessa manhã está te dando a graça capacitadora. Se você quer isso, fica de pé, Ministério de Louvor, fica de pé agora, eu vou orar por você. Eu vou pedir ao Senhor que libere do céu essa graça sobre a sua vida, para que possamos viver de forma extraordinária. Ele nos fez de forma extraordinária. Lá no útero, lá no escuro, no secreto, o Senhor nos formou. Ele disse que não tem como a gente se livrar dele. Seja no monte, seja debaixo da terra, ele irá nos alcançar, como está nos alcançando hoje, nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, que precisa, que necessita desta graça, de capacidade, que eles não viam que tinham, mas o Senhor está dizendo para eles agora, nesta manhã, você tem, porque eu estou te dando, e você está recebendo a graça que te capacita. A partir de hoje, vocês serão pessoas capacitadas através do Espírito Santo para viver o extraordinário de Deus. Receba aí, agora, em nome de Jesus, essa graça. Sejam capacitados para viver, para auxiliar, para empreender, para sonhar, para ganhar vidas para Jesus, para viver o melhor dessa terra, porque somos cabeça e não cauda. Seremos influenciadores a partir de hoje. Não seremos mais influenciados por artistas, por tradições, por programas de televisão. A nossa influência vem da fonte, assim como a inspiração para Paulo, para Daniel, para João Batista. A nossa influência maior é o Senhor Jesus. Nos ajude para falar do seu amor em todos os lugares. Abençoe essa igreja, Senhor. Derrame sobre ela, Senhor, esta unção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Iremos passar agora para um momento importante. O Senhor disse que faríamos isso todo o tempo, até que Ele volte. Aqui está a mesa da graça. Eu quero te convidar a participar. Pastor Tiago, junto com a Rede Branca, as pessoas que já foram previamente convidados, por favor, podem vir. Já pode começar a distribuir para eles, aí para as pessoas que vão entregar. Esse é um momento importante. Eu queria chamar aqui as pessoas que foram batizadas. O Henrique vai conduzir aqui vocês, que eu gostaria de servi-lo. Eu e a pastora Beth vamos servir vocês, tá? Então pode ficar desse lado aqui, todos que foram batizados nesse sábado, e a gente vai servir vocês. Queridos, quem pode participar da ceia do Senhor? Todas aquelas pessoas que foram batizadas em uma igreja evangélica, que está em plena comunhão com o Senhor, que entende essa importância de viver isto. A gente ainda vai ter, olha, falei só para a Mari, agora vou oficializar aqui. Eu não sei qual é a data, mas em dezembro, antes da gente terminar o ano, aquela piscina vai ser montada lá fora. E eu quero ver aqui, em nome de Jesus, quais as pessoas que estarão ali se batizando. Ontem nós vimos aqui a Isabel dando um testemunho, e ela disse que o momento mais difícil para ela era no momento da ceia, que ela não podia participar. Eu creio em nome de Jesus, que esse ano ainda, eu e a pastora Beth, vamos te servir essa ceia, após o batismo. Então, se você está preparado, se foi batizado, está em comunhão, fique em pé. Fique em pé agora, assim que as pessoas, assim que os nossos irmãos passarem para você, você receba os elementos e pode sentar.
cruz me mostrou o vazio em mim e a cura pra mim. Tão grande amor, eu não mereço. A cruz me mostrou o vazio em mim e a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim, revela o mais profundo do meu coração. O sangue é o ponto de encontro de um Deus tão amoroso. E foi pela cruz manchada de sangue eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Tão grande amor, eu não mereço, eu não mereço. A cruz me mostrou o vazio em mim e a cura pra mim. A cruz é um confronto para mim, revela o mais profundo do meu coração. O sangue é um ponto de encontro de um Deus tão amoroso. E foi pela cruz manchada de sangue eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Não há outra solução pra ter a salvação. É pela cruz, é pela cruz. Não há outra solução pra ter a salvação. É pela cruz, é pela cruz. Foi pela cruz manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Foi pela cruz manchada de sangue que eu encontrei o verdadeiro amor. O meu Jesus levou meus pecados, livre sou, oh aleluia. Amém.
Alguém ficou sem receber algum dos elementos? Levanta a mão. Hoje é um prazer de estar com vocês aqui. Que alegria poder servir vocês. Pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façamos isso em memória do Senhor Jesus, todos juntos. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Levante seu cálice assim, ó. Em memória do Senhor, pelo seu esforço, pela sua morte, também pela sua ressurreição. Em memória do Senhor, tomamos juntos o cálice. Louvado seja o Senhor. Convidar o Júnior. Júnior, por favor, faça essa oração nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz. Obrigado, Senhor, por ter levado sobre si nossas culpas, nossos pecados, Pai. Pai querido, agradeço essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, lembrando esse sacrifício, Senhor, e que nós possamos levar isso todos os dias de nossas vidas, Pai. Assim eu peço, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez. Alguém aqui nessa manhã gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão assim. Alguém aqui está entregando a sua vida a Jesus nessa manhã? Alguém aqui está decidindo a se batizar hoje? Se batizar hoje não, se preparar para o batismo? Alguém aqui? Esse pastor, eu quero me preparar para o batismo. Amém. Pai de amor, muito obrigado, porque prestamos um culto a Ti, com todo o nosso coração. Te pedimos perdão por alguma coisa, mas a nossa intenção é que o Senhor nos perdoe e nos leve a lugares que a gente nunca chegou e nunca chegaria sem as Tuas mãos, sem a Tua graça capacitadora. Nos leve, Senhor, para viver algo extraordinário contigo. E que esta semana seja a melhor semana de nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça e o amor do Deus Pai, as mais lindas consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Igreja Batista Atitude em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Vão em paz. Que Deus abençoe.